Saudações, minha gente, sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Memória da Rabeca Brasileira. Eu sou o rabequeiro Caio Padilha e já convido você a me seguir lá no Instagram, @caiopadilha.mambembe, @caiopadilha.mambembe, e também seguir, se inscrever, compartilhar, comentar o nosso canal no YouTube, Memória da Rabeca Brasileira. Bem, o episódio de hoje talvez seja um pouco inusitado para muita gente. Vamos falar de um rabequeiro pouco conhecido, ele que é multi-instrumentista, luthier, maestro, pesquisador gaúcho, que nos anos 70 trabalhou como orquestrador e regente na TV Record e Tupi. Estamos falando do José Bonifácio Cruel Gomes, ou Zé Gomes, né, como ficou até internacionalmente conhecido. Ele faleceu em 2009, vítima de um infarto, aos 73 anos de idade, e tocou com grandes nomes da música brasileira. Vamos falar muito sobre ele, ouvir ele tocando. Por exemplo, só com Almir Sater, ele tocou cerca de 20 anos, né, desenvolveu projetos com Yamandu Costa, com Thomas Rohrer, com Renato Teixeira, enfim, gravou muitos violinos também. A gente vai falar um pouco, vamos falar bastante sobre ele. E nessa primeira parte do episódio, temos a honra de receber os depoimentos do nosso querido Yamandu Costa, principal referência do violão brasileiro hoje, e vai falar um pouquinho sobre o que significa o Zé Gomes na carreira dele. Bem-vindo, Yamandu. Você sabe que eu gosto muito da ideia de poder falar sobre essa figura que foi o Zé Gomes. As pessoas têm um carinho muito grande assim com os seus mestres, né? Com as circunstâncias que a vida dá pra gente, né? A gente tem que às vezes ter a noção, né, do presente que a vida nos dá, assim, dos encontros, né? Aquela coisa que falava o Vinícius de Moraes, né, que a vida é a arte do encontro. E com o Zé foi exatamente isso. Foi uma coisa justamente no momento que eu estava em plena formação. Eu conheci o Zé quando eu tinha uns 15, 16 anos. Eu fui tocar com o Renato Borghetti num projeto Brasil Musical em São Paulo. E o Renato Borghetti dividia o concerto com o Almir Sater. E quem é que estava junto com o Almir Sater? O Zé Gomes, que era um senhor gaúcho, que tinha sotaque bem gaúcho, assim, e que era um músico. Claro que eu não conhecia aquela figura, um músico diferente. Ele tocava rabeca, tocava violino, e tocava muito bem violão. E mais do que isso tudo, ele foi a pessoa que abriu as portas de São Paulo para mim. Nesse momento, quando eu tinha 16 anos, eu conheci o Zé. Bem, minha gente, nesse momento da entrevista com Yamandu Costa, eu fiquei pensando que o Zé tinha muitos motivos para se identificar com Yamandu naquele momento, né? Porque aquela situação em que o Yamandu estava parecia com a situação que ele, o próprio Zé Gomes, passou aos 16, 17 anos, quando ele já era um músico muito precoce também, né? Já tinha uma vida musical desde os 14 anos de idade, profissional. E com essa idade que o Yamandu se falou, o Zé Gomes saiu da sua cidadezinha de Ijuí, lá no interior do Rio Grande do Sul, para morar na capital do Rio Grande do Sul na época, né, em Porto Alegre. E eu tenho certeza que, como violonista também, né, o Zé Gomes viu naquele menino gaúcho, né, o Yamandu, um pouco do seu próprio espelho, vamos dizer assim. Na mesma época da sua vida, ele também estava passando por esse momento de transição da vida adulta, né, para a vida adolescente, para a vida adulta, mas também a transição do interior para uma grande capital, né, e começar uma profissão, vamos dizer, com esses novos desafios. Vamos ver o que mais o Yamandu falou sobre o Zé Gomes. Quando eu fiz 18 anos, a primeira casa que eu fui parar em São Paulo, imagina, nessa época para mim,
O que significa isso? Foi a casa do Zé Gomes, que era um coroa muito na frente do tempo dele, assim. Era um cara que vivia com um filho e tinha uma vida artística, sabe? Ele vivia na Serra da Cantareira, numa casinha, ele vivia ali compondo, ouvindo música e com a casa aberta para as pessoas. Então a casa dele era uma circulação de gente, era a casa de uma pessoa generosa, assim, porque as pessoas iam passando por ali. Mas ia passando um músico jovem como eu, que precisava de uma guarida, mas ia passando o Renato Teixeira, ia passando o Dércio Marques, iam passando as meninas que faziam faxina lá na Serra da Cantareira. Ele era uma figura muito mal-humorada, muito ranzinza, mas ao mesmo tempo ele era muito carinhoso, muito agregador, muito carinhoso, muito receptivo, muito engraçado. Ele era dono de um personagem assim, rabugento e ao mesmo tempo encantador, sabe? Tudo misturado assim. E esse é um trecho da entrevista com Yamandu Costa, minha gente, que eu queria ressaltar alguns elementos. Primeiro, da personalidade do Zé Gomes, né? À medida que eu fui entrevistando outras pessoas, aparece um pouco essa coisa que o Yamandu está falando, essas ambiguidades, vamos dizer assim, da personalidade dele, né? Esse carinho, essa atenção, essa agregação, mas ao mesmo tempo uma personalidade difícil, exigente, né, muito peculiar nesse sentido. E a questão da casa dele. Muita gente também que eu entrevistei destacou como ele recebia muitos músicos lá, muita gente, muitos artistas, e como a casa dele virava um ponto de encontro, um ponto de estudo, de troca, de pesquisa. As pessoas iam lá para ouvir discos, para conversar sobre partituras, sobre arranjos. Então a casa dele tinha um pouco essa atmosfera musical muito interessante. E muita gente cita também o filho do Zé Gomes, que infelizmente não respondeu, não consegui contato com ele, não respondeu minhas mensagens. Mas o André, né, um dos filhos dele, tem um disco gravado com o pai que eu queria mostrar também uma faixa para vocês. É a faixa intitulada Bom Retiro, no disco A Idade dos Homens, de 1997. Pai e filho gravando. Vamos ouvir um trechinho aí do Zé Gomes com o André Gomes. Um disco super interessante. Pois bem, procurem lá nas plataformas digitais esse disco. E depois desse parêntese musical, voltemos um pouquinho aos relatos do Yamandu Costa,
sobre o rabequeiro Zé Gomes? Então foi um personagem que me recebeu em São Paulo, cara, e me ensinou em 3, 4 meses de convivência, assim, muita música. Quebra de paradigmas. Por exemplo, a gente acordava às vezes na Serra e ele estava ouvindo os quartetos de Beethoven, assim, aí eu falei, porra, é essa? Alto pra caceta, volume alto. Aí eu acordava e fazia um mate assim, tava o Zé, rapaz, hoje, ele falava assim, rapaz, hoje vamos analisar essa maravilha. Tal. Aí ele pegava as partituras e aí ele começava a acompanhar as partituras comigo, assim, e aí ele ia parando o CD na época, o CD player, ele ia parando e ia analisando, tá vendo essa frase ascendente, não sei o quê, aí ele ia me dando assim, olha que bonito fraseio, olha a importância do movimento da partitura, né? Cara, uma coisa assim, ele por exemplo, na época eu estava estudando coisas do Radamés Inátali, ele pegava as partituras e ele me deu aula de interpretação que eu nunca tinha tido antes, sabe? Eu tinha tido aula de música com meu pai e tal, coisas, mas o meu pai também morreu muito cedo, eu não tive muito tempo de ter um mestre, assim, uma pessoa que me desse tempo, sabe? Me regalasse tempo dele e de sabedoria dele. E o Zé fez isso. Mais do que isso, ele tocava comigo, ele me mostrava coisas de um Brasil longínquo, assim. Então, por exemplo, a gente falava sobre música clássica e daqui a pouco ele colocava para mim no CD para ouvir o Oliveira de Panelas, que é um cantador lá do interior da Bahia, um repentista incrível, que tem um vozeirão assim, eu chamo ele de Pavarotti do Sertão. Então, o Zé Gomes me ensinou tudo isso, sabe? Completamente sem preconceito, um cara extremamente ligado às raízes, às raízes dele, gaúcha, lá dos anos 40, 50. Ele me falava de parceiros que ele teve naquela época, Oswaldo Roque, intelectuais gaúchos que eram incríveis e tal, que ele conviveu nessa época de ouro e tal, da Palestrina em Porto Alegre, dos festivais de violão que teve naquela época. Às vezes eu acordava, ele estava tocando violão, estava tocando os estudos do Vila, ele tocava bem violão, cara, mas bem, bem, bem. Eu vou aproveitar esse trecho da entrevista em que o Yamandu cita o Vila Lobos para mostrar para vocês que não era só no violão que ele tocava bem Vila Lobos, também na rabeca. Mas um parêntese antes, né? Que tal o Yamandu Costa dizendo que você toca bem, bem, bem violão, hein? Eu acho que o cara tocava bem mesmo, né? Aliás, o Zé Gomes era multi-instrumentista. Tocava piano, tocava violão, violino e rabeca. Então vamos ouvir agora o Zé Gomes tocando Vila Lobos na rabeca, tocando Seresta número 5 na rabeca.
Que maravilha. Zé Gomes interpretando Vila Lobos na Rabequinha. Mas vamos seguir ouvindo o que aqui o Yamandu falou mais sobre esse mestre. E às vezes eu acordava, é sempre essa coisa do acordar com ele tocando, sabe? É muito interessante isso. Numa época que você tem um sono pesado, né? Eu tava saindo da adolescência, praticamente. Então eu acordava, ele tava tocando Saudade do Matão, aquela valsa histórica brasileira, né? Essa noite eu choro. Inclusive eu gravei esses dias no meu canal aqui pro YouTube essa valsa, que é um emblema, assim. É tudo isso influência do Zé Gomes. Então eu acredito muito nessa coisa do destino de encontrar as pessoas, sabe? E ter encontrado o Zé Gomes mudou a minha caminhada, assim, absolutamente. Ele me deu uma certeza do que o caminho que o meu pai me ensinou era o mais do que correto, sabe? De você ir para o mundo, ser um viajante, ser uma pessoa ligada no mundo, ser curioso, querer conhecer tudo, mas saber de onde vem, sabe? E ter orgulho também de onde vem. E isso, o Zé Gomes, isso foi um carimbo, assim, feito pela convivência com o Zé Gomes. Então, até me emociono em falar dele, porque são sortes, né? Você passar momentos com pessoas assim, são sortes da vida que mudam a tua caminhada, sabe? E Zé Gomes, para mim, é isso. É um mestre, foi um presente que eu tive, assim, de convivência. Ele me deu de presente, eu não sei nem se um dia eu vou tocar, eu não tenho muita vontade de tocar coisas dos outros, mas ele me deu de presente um caderno do concerto de Vila Lobos, para violão e orquestra. Nossa, ele teve um carinho muito grande comigo, esse pouco tempo que a gente viveu junto aí e tal, morou junto, eu fui meio que um pupilo para ele, sabe? Pois é, e eu vou aproveitar também mais uma vez para comentar esse trecho da entrevista do Yamandu, porque eram muitos os motivos dessa afinidade, né, entre os dois, entre o Zé Gomes e o Yamandu Costa, porque não só pela questão dos dois serem gaúchos, mas vendo a biografia do Zé Gomes, ou pouco que a gente sabe, infelizmente tem pouco material, pouca bibliografia sobre o Zé Gomes, mas fuçando na internet, né, a gente vê algumas semelhanças nesse sentido. Primeiro da precocidade musical, vamos dizer assim, né? 17 anos de idade, o Zé Gomes já tocava violino no naipe da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, né? E essa coisa também de ter familiares músicos, né, como o Yamandu tinha, né? O pai dele também era músico, né? O João Pereira Gomes era violinista. E, enfim, o gosto pelo violão também unia, né, esses interesses entre o Zé Gomes e o Yamandu. Mas eu estava falando sobre essa relação também do Zé Gomes com os programas, né, quando ele foi para São Paulo, e já vinha de Porto Alegre um pouco participando de algumas coisas, não só de concertos, mas de programas de rádio. Tinha um pouco essa coisa inquieta de sair pelo mundo, que o Yamandu falou, né, essa coisa de ser curioso, e de se conectar com as raízes, com o folclore local, e com os intelectuais também, de ver a música de uma maneira mais integral, mais transversal, né? Você acaba indo buscar na música erudita o que pode servir como interpretação da música popular. E até por isso, talvez, o Zé Gomes tenha essa coisa de ter participado, por exemplo, do primeiro volume da série de LPs Música Popular do Sul, lá dos discos do Marcos Pereira, né, a famosa coleção do Marcos Pereira. Então é legal perceber no depoimento do Yamandu uma série de questões que reverberam na própria biografia do Zé Gomes. Vamos ver o que mais o Yamandu falou.
Ele era um cara meio da contramão e ele era um cara no sentido... Ele não era um cara das obviedades, né? Essa coisa da rabeca já demonstra isso, o respeito que ele tinha pela arte popular no sentido profundo, a viola de coxo, que ele era apaixonado também. Ele me falava mais da viola de coxo do que da rabeca, eu acho que mais pela proximidade de ter com o violão, né? Essa coisa da a viola de coxo, ele falava que era o som, isso é o som da água. É como se a gente dedilhasse a água. Olha que figura. Ele falava essa coisa da viola de coxo. E quando eu toquei com ele na época, ele mandou fazer uma viola. Não era nem um violino, ele adorava o som da viola. Então ele era um cara meio inquieto, assim. Ele gostava de passear por esse mundo, mas sempre buscando um não lugar comum, sabe? Então, é muito interessante a gente poder pontuar isso, né? Mas assim, especificamente da rabeca, algum detalhe sobre a rabeca? Ele me colocava para ouvir e falava muito sobre o instrumento, né? Mas enfim, assim, em muito tempo também, eu não vou lembrar de detalhes que de repente possam te ajudar mais profundamente. Não tem problema, Yamandu. Poxa, só essa contribuição que você está dando de um músico tão pouco falado, né? Como Zé Gomes, já está abrindo aí a curiosidade de muita gente para conhecer mais sobre a vida e obra dele. E eu queria que agora você finalizasse falando um pouco sobre o legado que fica, né? Tanto na sua formação como músico, como na música brasileira, a importância de músicos como o Zé Gomes. Eu acho que a obra, o legado que o Zé deixa, está todo nele mesmo, assim, começou e se encerrou nele. O Zé Gomes é aquele tipo de músico que a gente percebe que procura, mais do que qualquer coisa, uma assinatura, uma originalidade. E qualquer coisa que o Zé tocava, nada era em vão. E o tipo de mensagem que ele tinha era um virtuosismo calmo, no sentido virtuoso da palavra, mas não de muitas notas. Não existia nota fora com ele. Tudo tinha um propósito discursivo no tocar do Zé. Nada era à toa, sabe? Então, claro, eu já peguei ele já era um senhor, já era um músico mais do que maduro, né? Então, para mim, isso foi uma sorte enorme, conviver com uma pessoa, uma personalidade tão forte, sabe? E aquilo, bem no momento que eu estava me formando. Então, aquilo me deu uma certeza absoluta, assim, falou, olha, é por aqui o caminho, não adianta você querer tocar mais do que toca, não adianta você querer procurar tocar tudo, não adianta você ter a pretensão de ser o maior músico do planeta se você não tem o que dizer através da tua forma de fazer música. Encontrar-se, inclusive, nos teus limites, sabe? E saber ponderar e saber entender que os teus limites são bem-vindos também. Então, o Zé é tudo isso para mim. Ele foi como uma certeza assim de caminhada e foi o cara que iluminou essa, se eu posso dizer que tem uma personalidade musical, foi o Zé Gomes que me ajudou a clarificar. Mais do que tudo a concepção, porque os músicos não entendem que atrás de um grande músico tem um bando de coisas, sabe? Tem muito pensamento, tem muita reflexão, e conseguir ter a sua identidade é o mais importante que o músico pode ter. E nisso ele era imbatível, né? Poxa, nem sei mais o que acrescentar, acho que nem tem mais o que acrescentar depois desse depoimento maravilhoso. Yamandu, muito obrigado pela sua generosidade, disponibilizar um pouco do seu precioso tempo aí pra gente louvar vida e obra do rabequeiro, maestro, multi-instrumentista e mestre Zé Gomes. Obrigado, irmão. Parabéns pela iniciativa, viu? Um abraço. Valeu, obrigado. E essa foi a primeira das 3 partes previstas aí
desse episódio sobre Zé Gomes, né? Um rabequeiro aí pouco falado, mas que tem uma importância muito importante. Tanto é que nos próximos episódios teremos grandes depoimentos ainda. E vamos falar de um disco dele que ele gravou quase todo de rabeca, chamado Palavras Querem Dizer. Não percam então. Grande abraço.